Olá, queridos, bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo 3, aqui nesse módulo onde a gente já está aplicando o método já. Eu acredito que já há uma fluência já na sua oração, a gente passou por alguns tópicos. E você vai lembrar que quando a gente estava ali dividindo os tópicos, a partir do tópico da confissão de pecados em diante, eu determinei para você que você teria uma liberdade muito maior. Até porque seriam tópicos que seriam concernentes ali a petição e súplica. Aí vai ser o nome desse tópico, tá? A gente vai estruturar mais ou menos como vão ser as petições e súplicas. Desde já, eu preciso lembrar você que a gente vai seguir algumas estruturas muito semelhantes dentro das petições e súplicas. Eu fiz questão aqui de estruturar uma aula para você nesse sentido, porque essa etapa, apesar de eu colocar aqui algumas determinações gerais para você, ela vai precisar ter um nível de adaptação muito grande. É ali que é a parte da oração que não adianta eu trazer para você uma formatação, um esqueleto pronto, se você não adaptar à sua realidade. Então há essa necessidade de adaptação à sua realidade, tá? A gente vai continuar colocando ali os 5 minutos. Eu coloquei aqui as petições e súplicas. Eu coloquei, por exemplo, o que é que eu coloco na petição e súplica? Eu coloco assuntos como família, finanças. Eu coloquei outros aqui porque a gente também precisa estar sensível a algumas demandas que vão ser mais urgentes. E por que eu já estou passando esse ponto para você? Porque a gente fez questão de trabalhar tanto no módulo 2 como aqui nesse módulo 3, de que petição e súplica é diferente de oração. A maioria de nós já iria para a oração diretamente para a petição. E algumas pessoas sentem dificuldades de entender que a oração ela é diferente de petição, tá? E aqui a gente precisa reconsiderar o percurso que a gente trajetou até esse ponto. A gente já adorou a Deus, a gente já falou mais sobre, a gente já levou a Deus a nossa gratidão, a gente já orou pela nossa vida espiritual, a gente já confessou pecados, a gente já clamou por uma limpeza, por uma purificação espiritual, já apresentamos as nossas tentações, as nossas fraquezas para Deus. Olha quanta coisa a gente já percorreu, como a gente já chega muito mais forte nesse ponto aqui das petições e súplicas. Nessa fase aqui, uma coisa que precisa acontecer é o problema não pode ser mais poderoso do que a tua habilidade para orar, do que a tua capacidade de orar, tá? Então, é nesse ponto aqui que eu quero que você entenda que você precisa reconsiderar o percurso. Você precisa reconsiderar o que foi feito até aqui. Você precisa reconsiderar o que foi construído até aqui na tua oração. A partir desse momento, você vai adaptar a sua realidade. A partir desse momento, você vai entender de que a tua oração, beleza, agora vai ter uma lista de pedidos, agora eu vou apresentar as minhas necessidades para Deus, agora eu vou apresentar aquilo que é urgente, aquilo que eu tenho como ambição, aquilo que eu tenho como objetivo, aquilo que eu tenho como propósito aqui na Terra, só que isso não manda na minha oração. Algumas pessoas só concentram a força da oração a esse aspecto de petição. Oração boa é aquela que eu consigo pedir tudo, não, não e não. Isso não é uma verdade. Oração boa é aquela que você muda, que você transforma. O objetivo da oração não é mudar Deus. O objetivo da oração é que você seja transformado. Aqui nós estamos, claro que a gente vai ter uma demanda, eu coloquei aqui, que nós precisamos ter a sensibilidade em demandas urgentes, porque vai ter momentos na sua vida que você vai precisar orar e você não vai apresentar a tua vida espiritual, você não vai adorar a Deus, ser grato. Você precisa clamar naquele momento pela aquela causa e você vai clamar em ponto final. Eu não estou falando desse tipo de oração, tá? Eu estou sensível, claro, quando você tem alguma demanda urgente, que você precisa orar para alguma demanda urgente, você vai colocar aquela demanda urgente, tá? Você nem vai seguir a estrutura, nem vai seguir um método para isso. Você simplesmente vai pegar toda aquela dor, toda aquela necessidade e vai clamar a Deus e apresentar a Deus. Mas o nome desse curso aqui, o objetivo desse curso aqui é que você tenha uma vida de oração. E uma vida de oração não é uma vida que precisa o tempo todo de milagre. A vida de oração é uma vida que vive uma vida sobrenatural. E para quem vive uma vida sobrenatural, precisa colocar as petições e súplicas no seu devido lugar. A oração ela não está subserviente às suas necessidades. A oração não é um meio que você chega para Deus para resolver os seus problemas, não. A oração é uma vida de relacionamento que você tem com Deus. Nós já construímos essa mentalidade e nesse ponto que nós vamos falar sobre petições e súplicas, isso precisa ficar muito claro.
tá? Onde a gente vai aplicar agora o nosso método, de como a gente usa o método na petição e súplica, isso precisa ficar muito evidente na tua mentalidade, tá? Tudo que você percorreu até aqui na tua oração precisa ser reconsiderado. A gente vai aplicar o método agora? Vai, mas eu preciso entender, eu preciso que você entenda que há uma estratégia aplicável antes mesmo de você aplicar o próprio método, tá? E a estratégia é exatamente essa. Você entende que todas as petições elas vão ter estruturas semelhantes. Você precisa entender que essa parte aqui é necessário que você adapte a sua realidade. Então, o que eu vou passar aqui você pode utilizar como ferramenta, mas você vai precisar adaptar a sua realidade. Você também precisa entender que tanto eu, aqui, o pessoal do curso, eu não sou louco de dizer, não, você não vai orar pelas suas demandas urgentes. Quando tiver demanda urgente, ela vai entrar aqui na oração de petição e súplica, mas não vai ser um subtópico, vai ser única e exclusivamente a tua oração e o teu clamor, tá? E aqui a gente reconsidera o percurso para entender que o que nós estamos fazendo não é petição, o que nós estamos fazendo é oração. A petição é um tópico da nossa oração, tá bom? E agora a gente vai começar a aplicar, eu vou colocar aqui como é que a gente faz a oração, por exemplo, em relação à família, tá? Você que não anotou, você pode voltar aí o vídeo e anotar, tudo bem? A gente vai colocar aqui qual é a estratégia, qual é a aplicação do método em relação a família, tá? Como é que eu oraria? Por que eu coloquei família? Porque é uma demanda genérica, é uma demanda que todos nós temos. Desde já, eu preciso lembrar de algo para você. Esse tópico daqui, da família, eu vou chamar aqui de subtópico. Você pode colocar aqui os 5 minutos, você percebeu que eu coloquei aqui 5 minutos por subtópico, tá? Então não é 5 minutos para a petição toda. Todas as petições e súplicas você só vai orar em 5 minutos, porque vai ficar inviável. Mas, por exemplo, no meio da minha oração, depois que eu adorei, eu agradeci, eu apresentei a minha vida espiritual, eu fiz a minha confissão e pedido de perdão de pecados, depois que eu fiz tudo isso, seguindo a ordem ali da aula que a gente está seguindo aqui no curso, depois que eu fiz tudo isso, eu posso adaptar. E aí eu escolhi orar pela família. Eu preciso que você entenda que orar pela família é um tópico muito sensível e comunicável à intercessão. E aqui eu vou parar aqui, tá? Esse tópico da família ele é muito sensível e comunicável à intercessão. Por que eu estou dizendo isso? Porque possa ser que você queira migrar esse tópico família, ao invés de você orar na parte de petições e súplicas, você orar única e exclusivamente como intercessão. Por que eu estou colocando família aqui na parte de petição e súplica? Porque apesar de ser sensível e comunicável à intercessão, a gente precisa entender que na intercessão o meu eu não está em jogo. Na intercessão não são os meus interesses que estão em jogo. Só que quando se trata de família, eu querer que meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, meus filhos estejam bem, me afeta diretamente. A saúde familiar afeta a tua saúde. A estrutura familiar afeta a tua estrutura. Por isso que eu entendo que é um tópico sensível à intercessão, mas também é um tópico sensível à petição e súplica. Qual é a diferença entre petição e súplica e intercessão? Na petição e súplica é o teu interesse que está em jogo. Ali você não está colocando o outro em primeiro lugar, você está se colocando em primeiro lugar. E eu apresento família como interesse meu de que minha família seja salva. Tá? Então, é basicamente esse entendimento. Aqui é um tópico sensível e comunicável à intercessão. O que a gente ora aqui pela família? A gente, antes de nós orarmos desde já, é interessante que você coloque nomes de familiares, tá? Nomes de familiares. Algumas pessoas gostam de colocar uma distinção aqui, eu acho justo, para aqueles que entendem dessa forma, tá? Que há uma diferença entre família e parentela. O que é família? Aquilo que aquilo que eu me relaciono de forma muito mais direta. Então, se você é uma pessoa casada e tem filhos, por exemplo, ou se tu é mulher e tu é casada, o teu marido e o teu filho, ou os teus filhos, seriam a família. Então, os teus pais, os pais do teu marido,
os teus irmãos ali já se classificaria como parentela. Algumas pessoas não gostam dessa distinção. Elas gostam de considerar tudo como família e eu respeito isso. E numa boa, isso é muito pouco importante, muito pouco, a relevância disso é mínima. Eu coloco essa distinção porque para aqueles que têm essa distinção, você coloca aqui nomes de familiares e parentes, tá? A gente pode colocar dessa forma. Por isso que eu fiz questão de colocar aqui. Mas se você entende que faz tudo, é farinha do mesmo saco, você coloca também, não tem problema. Considerando aqui familiares e parentes, eu coloco aqui quem tem um vínculo sanguíneo, quem tem um vínculo afetivo, quem tem um vínculo de parentesco, quem tem um vínculo, inclusive, familiar, por exemplo, fora da cidade, do estado onde você vive, tá? Algumas pessoas vão longe nesse ponto. Só que assim, quanto mais longe você vai, em termos afetivos, mais perto você está da intercessão e mais longe você está na questão da petição. Tá? Então, se é uma petição, se você vai colocar na parte de petição, entenda que são nomes de familiares e parentes que lhe afetam, onde a perda desses parentes lhe afetam diretamente. Tá? É claro que a gente não vai aqui subvalorizar pessoas, não vai colocar uma categoria de escala de importância. Então a pessoa que está mais longe ela é menos importante do que a que está mais perto. Não necessariamente isso. Mas a gente perder um tio que a gente nunca viu na vida e perder o nosso pai, ou a nossa mãe, ou o nosso marido, ou nossa esposa, é muito diferente. A afetação emocional disso é distinta. Tá? Até em termos de legislação, há se considerar até um grau de parentesco ali, que são os graus mais afetos à nossa realidade. Então, entenda isso, a petição precisa ser algo que lhe afeta. Se você já colocou muito distante, você já pode colocar na tua lista de intercessão, tá bom? Não há nada que peça você colocar também a tua família na lista de intercessão, mas é válido também a distinção de petição e intercessão que nós colocamos aqui. A gente vai colocando isso. E aí, quando você coloca os nomes, eu até estava reunido com sócios aqui, eu até perguntei a eles, quando vocês oram pela família de vocês, o que é que vocês gostam de clamar? O que é que vocês oram? Então, tem causas aqui que são sensíveis às famílias, né? Então, sempre tem uma causa de libertação. A gente sempre gosta de orar também pela salvação deles, né? A gente apresenta a vida espiritual deles, então, a salvação. É claro que isso é individual, mas a gente vai pedindo isso. Sempre tem uma causa de cura, tá? Cura. Aqui a gente apresenta a libertação, mas eu acho válido também aqui a questão da restauração, tá? Eu botei aqui um ponto, mas você já entende aqui que é restauração. Então, são causas que você pode pedir. E engraçado, quando você colocar os nomes dos familiares, é interessante que você faça a distinção um ao lado do outro. Por exemplo, eu tenho aqui, eu vou colocar um exemplo, tá? Por exemplo, eu vou orar por Astrobaldo. Astrobaldo é o meu irmão e Astrobaldo precisa de libertação. Pronto. Tá? Eu coloquei um nome muito estranho para não ter problema nenhum. Então, se eu vou orar pelo meu irmão, que é Astrobaldo, meu irmão de sangue, Astrobaldo. Eu oro pelo meu irmão, eu tenho que apresentar qual é a causa dele, tá? Porque senão a gente joga tudo no bolo e aí a gente pedir atacado para agradecer no varejo não vale, né? Então, vai e seja específico na tua petição, tá? Esse tópico de família, ele vai ser bem grande, porque se você for distinguir cada um, às vezes, por exemplo, Astrobaldo tem um primo, tem tem meu primo também que tem o mesmo problema dele. Às vezes você pode colocar os nomes dos familiares, colocar a causa e os nomes respectivamente. Olha, pai, eu preciso que o senhor liberte Astrobaldo das drogas. Então, Astrogildo da criminalidade. Você pode ir colocando. Às vezes você tem um tio, uma tia que você ama muito. E ó, pai, meu tio e minha tia tá precisando de restauração na vida conjugal deles. Então você pode ir colocando essas causas, tá? Isso aqui a gente está colocando nomes de familiares. É interessante também que você não deixe de apresentar, pelo amor de Deus, aqui é uma regra, tá? Não deixa de apresentar o teu casamento pelo amor do pai. Isso aqui é uma obrigação. Eu consideraria isso aqui até antes, tá?
disso daqui. O teu casamento você vai apresentar até como um subtópico do subtópico de uma forma bem específica. Então, apresenta o teu esposo, apresenta aqueles que são consistentes dentro da tua casa. Eu fiz questão aqui também de anotar alguns versículos, tá bom? E dentro dos versículos que eu anotei para a família, é interessante o seguinte. Você anota aí, tá? Eu apaguei aqui a palavra intercessão, mas você vai anotando. Hã? Pode dar sugestão, tu faz parte da aula também. Quando o pessoal dá pause, copia e... Já apaga agora eu já vou apagando, pronto. A diretora autorizou aqui, então já foi. Então, gente, qualquer coisa tu volta, tu aperta a pause, anota. Eu vou colocar aqui alguns versículos bíblicos e qual é o OBS que eu faço desses versículos bíblicos. Diferente dos outros versículos bíblicos que eu passei aqui, falei vai lá e anote pronto e recite esses versículos. Faça uma reflexão desses versículos. A diferença agora é que nos outros você poderia pegar ipsis literis, ou seja, o que estava escrito ali, falar prontamente. Nesse ponto aqui, você analisa o versículo, pega a essência do versículo que é aplicável à tua oração e você coloca, ok? Isso vale, por exemplo, Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Josué, certa feita, disse, eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, pegue esses versículos, ao invés de você pegar e falar na tua oração, você faz uma certa reflexão de minúcia e anota o aspecto do versículo que você vai aplicar na oração, tá? Além desses, tá, que eu já citei aqui, de Josué e de Atos, eu coloquei aqui o versículo para casamento, por exemplo. Versículos para você orar quando apresentar o teu casamento. Ou você que é solteiro, irmão, ou irmão, irmã, tá? Vai apresentando aí. Eu coloquei ali, por exemplo, Marcos capítulo... Deixa eu pescar aqui. Capítulo 10. Tá? Marcos, capítulo 10, versículos 8 e 9. Basicamente, Marcos vai dizer, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Vou pescar de novo aqui. Eclesiastes, capítulo o que, Maurício? Capítulo 4, versículo 12. 4, 12. E agora eu vou precisar pescar. 4, 12, Eclesiastes 9, 9. Eclesiastes... Aliás, não precisa repetir o Eclesiastes, não. Bota aqui 9, 9. Então você pesquisa e vai. Não tem problema não, né? Mais um aqui que é esse, você precisa refletir mesmo, tá? Por favor, não pegue e anota logo de cara, não pegue e fala logo de cara, não. 1 Coríntios capítulo 7, versículo de 3 a 5, tá? Você não vai recitar ele todo. Você vai pegar, refletir e aplicar, tá bom? Anota aí esses versículos, lembrando que eles são versículos que você precisa fazer uma breve reflexão. Você precisa fazer uma meditação. Não é falar parecendo uma pessoa bitolada que está ali escrito e pronto. Não, pega e aplica. Você vai precisar, além disso, fazer uma adaptação à tua realidade, entende? Então você vai seguir basicamente isso, tá bom? Tô orando pela família, faz tudo aqueles tópicos que a gente já preencheu lá. Tá orando pelo casamento, você aplica isso. Eu coloquei o casamento como algo distinto, tá? Quando a gente clama, quer ver um ponto interessante? Já anotou aí? Já apertou pausa, anotou? Vou apagar, tá? Quando a gente clama por família, a gente clama... Lembra das causas que a gente colocou lá? Libertação, a gente clama por restauração. Então, nada mais justo do que ao invés de você pegar e pesquisar na Bíblia, ou pesquisar no Google, por exemplo, ou na Bíblia mesmo, versículos sobre família, pesquise sobre restauração, tá? Pesquise sobre versículos que falem sobre restauração, versículos que falem sobre libertação, versículos que falem sobre cura, entende? Vou botar aqui cura aqui embaixo, tá bom?
Então, restauração, libertação e cura, você vai pesquisar esses versículos para que eles sejam utilizados de uma forma estratégica. Então, você não vai orar apresentando a tua família, usar versículos sobre família. Você usa versículos sobre as causas que você está orando pela família, tá? Isso daqui, gente, vai valer também para intercessão. A gente vai ter uma aula sobre intercessão e isso aqui vai valer também, tá? É necessário que você pense nisso. Então, eu vou dar aqui alguns. Por exemplo, Salmo... Salmo... Meu Deus do céu. O que é que está acontecendo, Maurício? Vamos lá. Salmo de número 80, versículo 3, tá? Mais um salmo, salmo de número 120, salmo de número 126, de 4 a 6, não é isso, diretora? Qual o próximo aí, diretora, que a gente colocou? João 10:10. O que é que está em João 10:10? Mas o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Porém, Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, tudo aquilo que esteja dentro da tua casa, que não é vida em abundância, não serve, porque está escrito que ele veio para que nós tivéssemos vida. Então, você vai clamar por isso, entende? Claro, aqui, irmão, vale a mesma coisa que eu falei lá. Você que vai fazer a reflexão. Eu ia falar, você vai reflexir, é ótimo, né? Você vai fazer reflexão, você vai fazer meditação, reflexão, meditação e adaptação. Claro que essa adaptação aqui, você não pode mudar a essência do texto, pelo amor de Deus. Mas você pega o sumo do texto, tá? Você pega o sumo do texto e aplica naquilo que você precisa orar, naquilo que você precisa clamar. Queridos, seguindo essa ordem aqui, anota, tá? Aperta a pause, anota. Depois de anotado, você vai fazer o seguinte. A gente aqui encerra o tópico de família. Só que aí agora, eu vou orar por finanças, eu vou orar por outras causas lá, porque a gente não tem como mensurar aqui todas as causas de súplicas que você precisa, tá? Então você vai seguir basicamente a seguinte estrutura, tá? Bota aqui estrutura. Tá dando para enxergar direitinho aí? Vê aí se dá para enxergar. Estrutura básica. Meu Deus do céu. Deu? Deu para enxergar? Certinho mesmo? O básica tá mais ou menos, né? Gente, isso aqui é básico, tá? Isso aqui, a palavra aqui é básico, tá? Básica, tá? Estrutura básica. O que é que eu tenho na estrutura básica? Sempre você vai determinar um tempo. De início, a gente está recomendando aqui 5 minutos no subtópico, tá? Isso aqui é estrutura básica para subtópicos. Tá? Vou chamar de subtópicos não, vou chamar de tópicos mesmo, tá? Estrutura básica para tópicos dentro da petição e súplica. Então, aqui você determina o tempo, tá? E a gente recomendou aqui 5 minutos por subtópico. Aqui você vai anotar as causas pertinentes. Anotar as causas pertinentes e não esquece de pesquisar isso tudo antes de orar, tá? Pesquisar versículos compatíveis. Agora, por que eu coloquei finanças ali como exemplo? Eu estou orando pela finança. Eu vou orar para Deus apenas me dar dinheiro? Eu vou orar para Deus me dar apenas dinheiro? Não, aqui eu oro pelo quê? Eu oro para Deus, Ele me dá provisão, por exemplo. Provisão. Vê se dá para enxergar aí direitinho, diretora. Mais ou menos, né? Então, eu oro por provisão. Eu oro por... Ai, meu pai caiu aqui. Oro por provisão. Eu oro por prosperidade. Claro que a oração, nesse caso, nunca vai
Nunca vai ser só oração. Você é próspero quando você trabalha também, pelo amor de Deus. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Então, prosperidade. Se apresenta a Deus pedindo, por exemplo, para que a obra das suas mãos elas frutifiquem. Então, para que você seja alguém frutífero. Então, melhor botar aqui frutificação, né? Frutificação. Então, isso aqui é um exemplo, tá, gente? Se eu oro pela minha vida financeira, eu oro por essas causas, tá? Então, nessas causas, eu pesquiso os versículos bíblicos que falam sobre provisão, sobre prosperidade, frutificação, entende? Todos os tópicos que você vai colocar, a estrutura básica é mais ou menos essa. Você determina o tempo e aqui, leia-se os 5 minutos, né, que a gente geralmente coloca como base. A gente anota as causas pertinentes. Então, tipo, dentro da minha vida financeira, o que é que eu quero? Eu quero passar no concurso público, eu quero ter uma promoção, eu quero, não sei, que a minha empresa vá bem, que os clientes me liguem, quem me deve, que me ligue para me pagar, que quem eu devo me perdoe a dívida, enfim, ou que Deus me dê formas de como honrar essa dívida. Dentro da tua vida financeira, você vai anotando essas causas pertinentes. Você coloca lá, vida financeira, e vai anotando essas causas pertinentes para você orar isso. Tá? Para você não ir sem munição. E, pelo amor de Deus, sempre coloque versículos. A Bíblia tem versículo para tudo nessa vida. Para tudo. A gente não tem nenhuma demanda da terra que a Bíblia não tenha algum tipo de resposta. Tá? Então, sempre coloque para estar alinhada. A estrutura básica é mais ou menos essa nas petições e súplicas. A gente colocou aqui a família, a gente colocou finanças porque são os pontos mais sensíveis. Tá? Geralmente, por exemplo, dentro da petição e súplica, você pode colocar a tua vida ministerial também, se apresenta a tua igreja, mas aí a gente entra naquela questão, até que ponto é uma petição e súplica e até que ponto é uma intercessão. É bom que você faça esse juízo. Se te afeta diretamente, se é muito sensível para você, se é muito íntimo para você, você coloca como petição. Se é algo mais distante, você coloca como intercessão, tá bom? E a nossa próxima aula a gente vai falar exatamente sobre intercessão. Anota isso aqui, pega bem. Gente, eu tenho certeza que você não vai orar apenas... Você vai romper os 5 minutos com certeza. A partir de agora o teu cérebro já está entendendo tudo, como é que ele vai orar, como é que ele vai avançar na oração. E eu tenho certeza que a tua vida de oração está sendo empoderada e ressignificada. A gente tem um encontro na nossa próxima aula. Deus te abençoe.